Antes de começarmos a fazer casos práticos sobre o IRC e o preenchimento da declaração modelo 22, vamos começar por um primeiro caso prático onde vamos abordar duas das principais demonstrações financeiras de uma empresa: o balanço e a demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados vai nos dar uma série de resultados contabilísticos. E nós sabemos que é a partir do resultado contabilístico de uma empresa, que no regime geral do IRC, nós temos o nosso ponto de partida para depois determinarmos aquilo a que se chama o resultado fiscal da empresa. Portanto, antes de fazermos uma série de casos práticos de IRC e de preenchimento da declaração modelo 22, vamos começar por uma questão onde iremos trabalhar as duas principais demonstrações financeiras de uma empresa: balanço e demonstração dos resultados. As empresas terão de entregar à autoridade tributária anualmente a informação empresarial simplificada. A informação empresarial simplificada é um conjunto de informações que vão ser entregues no portal das finanças à autoridade tributária e aduaneira, que por sua vez, por via eletrónica, as informações irão ter também como destinatários o Instituto dos Registros e de Notariado, o Instituto Nacional de Estatística, o Banco de Portugal e a Direção-Geral das Atividades Económicas. Na IES, há um conjunto de anexos que vão acompanhar esta informação e em sede de IRC temos o anexo A, que é aquele anexo onde a empresa vai apresentar as suas demonstrações financeiras, nomeadamente a demonstração dos resultados por naturezas, onde nós temos todo o elenco de rendimentos e de gastos que ao longo de um período foram reconhecidos na contabilidade. A demonstração dos resultados diz respeito a um período, a um ano, por exemplo, e na demonstração dos resultados nós temos como ponto de partida as vendas e serviços prestados da empresa, o seu volume de faturação, o seu volume de negócios, e depois um elenco de outros rendimentos e de gastos que vão, por diferença aos rendimentos, resultar nos vários resultados que a empresa vai obter. O primeiro grande resultado que a demonstração dos resultados no modelo do Sistema de Normalização Contabilística nos apresenta é o resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos. Ele é também denominado pelo EBITDA, Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. Depois faremos a dedução das depreciações e das amortizações, eventualmente das imparidades de investimentos depreciáveis, e vamos ter o resultado operacional, denominado por EBIT. É um resultado antes dos gastos de financiamento e dos impostos. Seguidamente temos precisamente os gastos que decorrem do financiamento, nomeadamente os juros e gastos similares suportados. A empresa pode também ter obtido juros e, portanto, estas duas parcelas são o resultado financeiro da empresa. Uma vez somados os juros obtidos e subtraídos os juros suportados, teremos o resultado antes de impostos. EBT, também denominado Earnings Before Taxes, que no fundo é o resultado contabilístico da empresa, envolve todos os rendimentos subtraídos de todos os gastos ao longo do período. A partir do resultado antes de impostos, haverá no regime geral do IRC
um conjunto de correções que o resultado contabilístico será objeto de ajustamentos fiscais, uns a acrescer, outros a deduzir, vai depender, obviamente, de empresa para empresa. O resultado vai ser apurado na base das regras do código do IRC, é o denominado resultado fiscal da empresa. Positivo, lucro tributável; negativo, prejuízo fiscal. É feita a estimativa do imposto sobre o período, o imposto sobre o rendimento do período, e a diferença do resultado antes de impostos e do imposto sobre o rendimento do período forma o denominado resultado líquido da empresa. A demonstração dos resultados apresentada na IES tem assim esta forma. Nós temos uma demonstração dos resultados que servirá para uma série de entidades. Temos, por exemplo, aqui a letra N, a letra S, a letra P e a letra M. Ou seja, N significa entidade sujeita às normas internacionais de contabilidade. S significa entidade sujeita ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, que é composto pelas 28 normas de contabilidade. P significa que se trata de uma pequena entidade e que está sujeita à norma de contabilidade para as pequenas entidades. E M significa uma microentidade e que está sujeita à norma contabilística para as microentidades. A entidade definiu como é que a sua contabilidade se encontra organizada, na base das normas internacionais de contabilidade, na base do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, na base da norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades ou na base da norma contabilística para as microentidades. E quando um determinado item da demonstração dos resultados ou do balanço apresentar um N, um S, um P e um M, significa que esse item terá de ser apresentado por qualquer entidade. Aplica-se a qualquer tipo de entidade. Por exemplo, quando uma determinada rúbrica da demonstração dos resultados ou do balanço apresentar, por exemplo, apenas N e S, significa que aquela rúbrica do balanço e da demonstração dos resultados ou da demonstração dos resultados só será apresentada, por exemplo, neste caso, pelas entidades sujeitas às normas internacionais de contabilidade e pelas entidades sujeitas ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. Se um determinado item apenas apresentar uma letra, por exemplo, apenas a letra M, significa que especificamente aquele item com aquela forma vai ser apenas apresentado, no caso concreto, pelas microentidades. Portanto, temos na IES, na Informação Empresarial Simplificada, uma demonstração dos resultados e um balanço. E para cada uma das rúbricas temos as respectivas identificações, se essa rúbrica terá de ser apresentada por todo o conjunto de entidades ou apenas por duas ou uma delas, e é na base destas referências que nós saberemos se um determinado item terá de ser apresentado de uma maneira ou de outra em função do tipo de entidade com a qual estamos a trabalhar. No manual, o Sistema de Normalização Contabilística desenvolve um conjunto de matéria sobre as demonstrações financeiras do Sistema de Normalização Contabilística. O Sistema de Normalização Contabilística, ele apresenta-nos 5 grandes demonstrações financeiras, que não são aplicadas a todas as entidades. Já vamos ver em que circunstâncias são ou não são aplicadas às micro, às pequenas, às médias e grandes e às normas internacionais.
O balanço é a demonstração financeira que traduz a situação financeira da empresa, através de um quadro onde revela o conjunto de bens, de direitos e obrigações afetos ao exercício da atividade num determinado momento, ou seja, elementos controlados pela entidade que irão originar futuros fluxos de caixa, quer de entradas, os ativos, quer de saídas, os passivos, de que resultará um valor residual para os donos da entidade, e que é os denominados capitais próprios. A demonstração dos resultados evidencia a situação económica, determinando os resultados, podem ser lucros ou prejuízos, alcançados no período de referência, pela comparação dos rendimentos, valor das produções e das prestações de serviços, com os gastos, que são os consumos ou a utilização de recursos. No sistema de normalização contabilística também temos a demonstração das alterações no capital próprio, uma outra demonstração financeira, a demonstração de fluxos de caixa e o anexo ou as notas, que são divulgações de natureza diversa, apresentadas de forma sistemática e com referência cruzada. Tem como principal objetivo assegurar as características da informação financeira, em particular a característica da compreensibilidade. Portanto, as notas vão ser um conjunto de notas de divulgação, o anexo relativamente a notas anexas às demonstrações financeiras. A classificação do sistema de normalização contabilística refere que trata-se de uma microentidade quando não ultrapassa durante 2 anos consecutivos um balanço 2 dos seguintes 3 limites. Um balanço de 350 mil euros, um volume de negócios de 700 mil euros, 10 trabalhadores. Se durante 2 anos seguidos não forem ultrapassados estes 2 destes 3 limites, a entidade continuará a ser enquadrada como microentidade. Mas se durante 2 anos consecutivos forem ultrapassados 2 dos 3 limites assim aqui referenciados, a entidade passa a ser considerada uma pequena entidade. As pequenas entidades não ultrapassam durante 2 anos consecutivos 4 milhões de euros em balanço, 8 milhões de euros em volume de negócios líquido e 50 trabalhadores. Se durante 2 anos consecutivos forem ultrapassados 2 destes 3 limites, passará a ser uma média entidade. As médias entidades, por sua vez, se durante 2 anos seguidos ultrapassarem 2 dos 3 limites aqui referenciados, um balanço de 20 milhões de euros, um volume de negócios de 40 milhões de euros e 250 trabalhadores, passam a ser consideradas grandes entidades. Mas a questão desta classificação prende-se não só com a vertente normativa das normas de contabilidade, como também do conjunto de demonstrações financeiras que as entidades terão de apresentar. Tratando-se de uma microentidade, as microentidades têm de apresentar um balanço no modelo de microentidades, uma demonstração dos resultados, também no modelo respeitante às microentidades, e relativamente às notas anexas, será no final do balanço, onde se inclui 7 itens de informação adicional. Balanço e demonstração dos resultados por naturezas no modelo microentidades é aquilo que as microentidades apresentam. As pequenas entidades vão ter de apresentar um balanço, modelo reduzido, uma demonstração dos resultados por naturezas, modelo reduzido, uma demonstração de resultados por funções, modelo reduzido, mas aqui a demonstração dos resultados por funções é por opção, e o anexo, que é um anexo também em modelo reduzido. As médias e as grandes entidades terão de apresentar as 5 demonstrações financeiras: o balanço,
a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração dos resultados por funções, mas trata-se de uma opção, a demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo. Isto é quando as demonstrações financeiras são apresentadas pela própria entidade. Também as entidades do setor não lucrativo, de acordo com a normalização contabilística, terão de apresentar o balanço, mas o modelo para as entidades do setor não lucrativo, a demonstração dos resultados por naturezas, por funções, a demonstração das alterações dos fundos patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, modelos próprios para as entidades do setor não lucrativo. A apresentação destas demonstrações financeiras faz-se-á, obviamente, em conformidade com as normas de contabilidade. As microentidades estão sujeitas à norma das microentidades, as pequenas e médias entidades à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades. As entidades do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística obedecerão às 28 normas de contabilidade que se aplica ao regime geral e as entidades do setor não lucrativo à norma contabilística para o tal setor não lucrativo. No Manual de Contabilidade Sistema de Normalização Contabilística, temos igualmente uma descrição das rúbricas que farão parte do balanço da demonstração dos resultados. Vamos já fazer um exercício prático onde vamos trabalhar um balanço e uma demonstração dos resultados de uma empresa. Vamos elaborar um balanço, vamos elaborar uma demonstração dos resultados, sendo que a demonstração dos resultados é efetivamente um elemento crucial para a determinação do IRC de uma empresa. A demonstração dos resultados vai nos permitir chegar ao denominado resultado contabilístico da empresa e depois fazer, a partir do resultado contabilístico, as respectivas correções de âmbito fiscal. No Manual de Contabilidade Financeira, Sistema de Normalização Contabilística, poderá fazer a leitura dos vários itens que constituem quer o balanço, quer a demonstração dos resultados e os vários tipos de resultados que, a partir da demonstração dos resultados, nós vamos poder obter. A demonstração dos resultados de uma empresa terá a configuração adequada em conformidade com o sistema de normalização contabilística e, como eu já referi, vamos obter a partir da demonstração dos resultados vários tipos de resultados de âmbito contabilístico. O EBITDA, o EBIT, o EBT. O resultado antes de impostos, o EBT, será o ponto de partida para nós determinarmos o imposto sobre o rendimento do período e depois teremos o resultado líquido do período. Agora, entre o resultado antes de impostos e o resultado fiscal da empresa há uma diferença muito grande, porque para calcular o IRC da empresa, o nosso ponto de partida efetivamente é o resultado antes de impostos. Consiste na diferença entre os rendimentos e os gastos que ao longo de um determinado período foram reconhecidos na contabilidade. Mas o resultado antes de impostos ele vai ter de ser objeto de correções fiscais. Variações patrimoniais positivas, variações patrimoniais negativas, um conjunto de ajustamentos fiscais a crescer, ajustamentos fiscais a deduzir, formar-se-á o denominado resultado fiscal. Positivo, lucro tributável, negativo, prejuízo fiscal. Ora, não se vai aplicar sobre o resultado antes de impostos as taxas de IRC. No código do IRC, no
no artigo 87, nós temos as taxas de IRC. E, segundo o artigo 87, a taxa de IRC é de 21%, e para as pequenas e médias empresas e as empresas denominadas Small Mid Cap, que são empresas que empregam até 750 trabalhadores, aplicamos aos primeiros 50 mil euros 17% de taxa e só a partir de 50 mil euros aplicaremos 21%. 21% é para as grandes empresas, as PMEs, ao abrigo da classificação que está no Decreto-Lei 372/2007, de 6 de novembro, e as Small Mid Cap terão a aplicação de um sistema de duas taxas. 17% aos primeiros 50 mil euros e o que vai além de 50 mil euros, 21%. Esta é a taxa que entrou em vigor a partir do Orçamento Geral do Estado para 2023. Ora, estas taxas que nós aqui temos, mais as taxas de rama municipal, mais as tributações autónomas, tudo isto são taxas nominais. E estas taxas nominais, elas vão ser aplicadas não sobre o resultado contabilístico, mas sobre o tal resultado fiscal que vamos ter de apurar de forma extracontabilística para, no fim, termos o cálculo do nosso imposto estimado para o período. Por isso, quando nós verificamos numa demonstração dos resultados, onde temos o elenco dos rendimentos e dos gastos, os vários níveis de resultados contabilísticos, não é sobre o resultado antes de impostos que se aplica a taxa nominal para se apresentar o imposto. As taxas nominais vão incidir sobre o lucro tributável ou a matéria coletável. No caso da taxa nominal, a taxa de derrama incidirá sempre sobre o lucro tributável. Isto porque a passagem do lucro tributável para a matéria coletável poderá incorporar prejuízos fiscais e também determinados benefícios de âmbito fiscal. Ora, então, a partir dos elementos que nós aqui temos na demonstração dos resultados, e sabendo que a taxa que está no código do IRC não é propriamente aplicada sobre o resultado antes de impostos, a partir da demonstração dos resultados nós podemos determinar a denominada taxa efetiva do IRC, que é diferente da taxa nominal. Por exemplo, nesta demonstração dos resultados, relativa ao período de 31 de dezembro do ano N, a taxa efetiva do imposto corresponde ao imposto sobre o rendimento do período que nós podemos verificar na demonstração dos resultados, a dividir pelo resultado antes de impostos. E multiplicando por 100 dá 24,44, que é bastante mais do que 21% que está referenciado no artigo 87. Porquê? Porque não foi sobre o valor contabilístico do resultado que a entidade aplicou a taxa nominal. Foi sobre um valor que, neste caso, verifica-se que foi sobre um valor maior, por causa das correções fiscais que a empresa teve de fazer. As empresas têm de trabalhar o resultado antes de impostos, de o transformar num resultado fiscal, e vai ser sobre esse resultado fiscal, que na generalidade dos casos é superior, que se vai aplicar as taxas nominais. Por isso é que, no caso desta empresa, a taxa efetiva no ano N é de 24,44 e no ano anterior, dividindo o imposto 48.084,92 pelo resultado antes de impostos, o conjunto de rendimentos menos o conjunto de gastos totais, vezes 100, 27,32. Ou seja, esta empresa tem uma taxa efetiva de IRC bastante superior à taxa nominal. Isto deve-se às várias correções fiscais
a que o resultado contabilístico da empresa foi objeto, alterou-se assim o resultado contabilístico, transformando-o a partir dessas correções fiscais num resultado fiscal, lucro tributável, e foi sobre esse lucro tributável que foram aplicadas as tais taxas nominais. E, portanto, quando vamos ali à demonstração dos resultados e dividimos o nosso imposto pelo resultado antes de impostos, verificamos no caso desta empresa que é amplamente superior à taxa nominal de 17% até aos 50 primeiros 1.000 euros de matéria coletável e o excedente sujeito a 21%, porque esta empresa que estamos aqui a analisar é uma pequena empresa que ficou sujeita aqui a este sistema misto de taxas. Portanto, a razão pela qual isto acontece é que, efetivamente, a taxa de IRC e a derrama municipal não incidem sobre o lucro contabilístico da empresa, mas sim sobre o seu resultado fiscal. E o resultado contabilístico é determinado conforme as regras contabilísticas. O resultado fiscal é calculado conforme as regras fiscais. O IRC representa o imposto suportado sobre os rendimentos da atividade empresarial e é calculado com base nas regras que estão no código do IRC. Portanto, e na base da fórmula que nós temos num manual que virá já a seguir, a fórmula da articulação entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal da empresa. Os vários passos que nós vamos ter de seguir, tendo como ponto de partida o resultado contabilístico da empresa, até chegar ao lucro tributável, à matéria coletável, se entretanto existirem prejuízos e benefícios fiscais a deduzir, e depois a aplicação das taxas, e portanto, efetivamente, esta é a razão pela qual nós temos taxas nominais bem diferentes daquilo que vai ser realmente, efetivamente, a taxa efetiva da empresa. Ora, no caso prático que vamos agora resolver, o caso prático número 1, IES e demonstrações financeiras, nós temos o seguinte: temos uma empresa que nos apresenta um balancete. Neste balancete, temos um balancete do razão. Um balancete do razão é um balancete onde nós temos as contas da contabilidade, mas com 2 dígitos. Entre a 11 e a 44 estão espelhados aqui ou ativos ou passivos. Os que têm saldo a débito correspondem aos ativos. Os que têm saldo a crédito ou correspondem a passivos, dívida, ou então a diminuições dos ativos, nomeadamente nos ativos fixos tangíveis. Nós temos 1 milhão de euros a crédito, que corresponde a uma diminuição do ativo fixo tangível pela via das chamadas depreciações acumuladas. O desgaste funcional e físico dos ativos é expresso aqui nas depreciações. E nos ativos intangíveis a mesma coisa. Temos o valor inicial a débito e depois as amortizações pela desvalorização do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista dos ativos intangíveis, a perda de valor que os mesmos vão tendo ao longo dos anos, expressos nas suas amortizações acumuladas. A vertente do capital da empresa, constituído pelo capital subscrito, por outros instrumentos de capital próprio, pelas suas reservas, pelos seus resultados transitados e por excedentes de revalorização relativamente a ativos fixos tangíveis e intangíveis. Aqui os capitais surgem todos a crédito, o que é bom sinal, uma vez que esta empresa não só tem um capital subscrito de 250 mil euros, como tem componentes positivas
de outros instrumentos de capital, bem como reservas de 80.000. Estas reservas poderão estar aqui, as reservas, estão de certeza, as reservas legais e outras reservas, e depois os resultados transitados. Esta empresa tem vindo a reter lucros ao longo dos anos e já vão 75.000 euros, só estão a reforçar aqui, a aumentar esta componente do capital da empresa. A classe 6 revela os gastos, a classe 7 os rendimentos. O IRC vai se basear efetivamente na diferença entre os rendimentos e os gastos. É preciso apurar os resultados da empresa, os tais resultados contabilísticos. Este é um balancete retificado. É um balancete que já incorpora todos os movimentos de retificação, de regularização. E há que, a partir daqui, proceder ao apuramento dos resultados. E o apuramento dos resultados consiste em todas as contas da classe 6, que são as contas de gastos, que ao longo do período foram debitadas, vão ser todas creditadas, saldando as contas de gastos. E este crédito será por contrapartida de débito nos resultados da empresa. A classe 8, o resultado antes de impostos, vai receber a débito todos os gastos. Já os rendimentos da empresa da classe 7, que ao longo do ano foram creditados, a regra geral, vão agora ser todos debitados, saldando cada uma das contas da classe 7, e este débito vai corresponder a um crédito no resultado antes de impostos. Agora, o resultado antes de impostos tem do lado do débito toda a componente de gastos, do lado do crédito toda a componente dos rendimentos. As contas de gastos estão saldadas. As contas de rendimentos estão saldadas. É assim que tem que acontecer todos os anos. Contas de gastos são contas que nascem e morrem no próprio ano. Ou seja, elas vão sendo debitadas ao longo do período do ano, mas no final terão de ser todas creditadas para que todas fiquem saldadas. O mesmo para os rendimentos, que ao longo do ano vão sendo creditados, regra geral. E no final de cada período vai tudo ser debitado para que estas contas sejam todas saldadas, estão todas extintas em termos de saldos. E está tudo concentrado nos resultados antes de impostos. Se pegarmos nos rendimentos totais e subtrairmos os gastos totais da empresa, obtemos o resultado antes de impostos da empresa, que foi de 82.250. Uma vez calculado o imposto, que nesta empresa foi, pelo que observo, 21.124, far-se-á de seguida a determinação do resultado líquido do período, que vai ser por transferência de resultado antes de impostos e do próprio imposto estimado do período. O resultado líquido do período, uma vez credor, saldo credor, a diferença entre o crédito e o débito, dá um valor de 61.126. É o resultado líquido do período, que no fundo é o resultado antes de impostos, menos o imposto estimado para o período. A partir deste momento, os resultados antes de impostos encontram-se saldados, o imposto estimado para o período encontra-se saldado e está tudo concentrado na conta 818, resultado líquido do período, que no fundo é aquilo que nos vai dar a nossa demonstração dos resultados. Vamos agora construir a demonstração dos resultados da empresa e depois vamos construir o balanço da mesma empresa. A partir do balancete retificado, construímos a demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados vai ser então o conjunto dos rendimentos e a este conjunto de rendimentos vão ser subtraídos um conjunto de gastos e vamos, na demonstração dos resultados, obter diferentes resultados contabilísticos.
pois para efeitos de cálculo do imposto, o importante vai ser o resultado antes de impostos, ou seja, os rendimentos globais menos os gastos globais. Começando então pela demonstração dos resultados, as vendas e serviços prestados a partir do balancete final, do balancete retificado, nós temos que as vendas são de 3 milhões e as prestações de serviços de 655.025. Ou seja, temos 3 milhões 655.025 o valor das respectivas vendas e serviços prestados. Este é o denominado volume de negócios da empresa. Verifico também que a empresa teve subsídios à exploração, advém aqui da informação do balanço, de 20.000 euros. Então, na demonstração dos resultados, uma componente de rendimento, subsídios à exploração de 20.000. Verifico seguidamente que a empresa teve trabalhos para a própria entidade, informação que advém do balanço. Foram 15.000 euros de trabalhos para a própria entidade. Então, em trabalhos para a própria entidade, temos 15.000 euros. Tudo isto é componente positiva, são rendimentos. Verifico também no respectivo balancete que os outros rendimentos foram de 1.155. Então, na demonstração dos resultados, em outros rendimentos, temos 1.550 euros. Portanto, a componente positiva está aqui já contemplada na demonstração dos resultados. Agora vamos à componente negativa da demonstração dos resultados, que é a componente dos gastos. Em gastos temos o custo das mercadorias vendidas, os fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal, os gastos relativos às depreciações dos ativos fixos tangíveis e às amortizações dos ativos intangíveis, vamos ter as perdas por imparidade de 40.000, provisões do período de 35.000, outros gastos de 2.500 e os gastos de financiamento, que serão então juros suportados pela empresa relativamente a um financiamento de 22.000 euros. Ora, alguma informação adicional que eu necessito para poder construir a demonstração dos resultados? Nós temos aqui uma nota 7 no exercício que nos diz que a conta 65, perdas por imparidade, contempla 30.000 euros em dívidas a receber de clientes e 10.000 em ativos fixos tangíveis. Vamos ter de desdobrar estes 30.000 euros em duas tipologias de perdas por imparidade distintas: as das dívidas a receber e as dos ativos fixos tangíveis. Então, faremos já isso na construção da nossa demonstração dos resultados. Vamos então à componente negativa, começando pelo custo das mercadorias. Ora, o custo das mercadorias vendidas é de 1.850.500. Depois, seguidamente, temos os fornecimentos e serviços externos de 855.000 euros. Depois temos os gastos com pessoal. E nos gastos com pessoal são 700.000 euros. Depois temos as imparidades de dívidas a receber, que vamos considerar então, e mais uma vez não esquecer, que nas imparidades temos aqui perdas por imparidade um total de 40.000 euros, mas depois nesta nota número 7 diz-se que nós temos dentro destes 40.000 euros 30.000 de dívidas a receber, clientes em cobrança duvidosa, por exemplo, em que há uma forte probabilidade de não virmos mesmo a receber os valores, e 10.000 euros em ativos fixos tangíveis, que foram diminuições que os ativos fixos tangíveis tiveram, extra, mais do que as próprias depreciações do período, por, nomeadamente, fenómenos naturais, tecnológicos que possam ter ocorrido e feito com que os nossos ativos fixos tangíveis tenham um valor realizável inferior
à quantia escriturada pelo qual estariam no balanço, verificou-se uma diminuição de 10.000 euros no respectivo ativo e foi reportada aqui uma perda por imparidade nestes mesmos elementos depreciáveis. E vamos fazer isso devidamente na demonstração dos resultados. Portanto, as perdas por imparidade em dívidas a receber são de 30.000. Depois temos as provisões, que nós no balancete verificamos que eram de 35.000 euros. Já vimos os outros rendimentos e depois temos os outros gastos de 2.500. E, portanto, com estes valores conseguimos já construir, determinar qual é o valor do EBITDA. Portanto, o EBITDA, e só para... Eu vou fazer isto de uma forma muito manual, só para explicar, o EBITDA ele é constituído pela componente positiva dos rendimentos operacionais subtraídos aos gastos de natureza operacional. No caso concreto, o nosso EBITDA é formado pelo valor das vendas mais o valor dos subsídios à exploração mais o valor dos trabalhos para a própria entidade, menos o valor do custo das mercadorias, menos os fornecimentos e serviços externos, menos os gastos com pessoal, menos as imparidades de dívidas a receber, porque aqui trata-se de uma perda, menos as provisões, que aqui trata-se de um aumento da provisão, de provisões, menos os outros gastos. E ainda temos aqui uma componente positiva de outros rendimentos que vai somar ao respectivo resultado. Portanto, fizemos isto de forma manual para eu explicar os elementos aditivos, os elementos subtrativos, para formar um EBITDA de 218.575. Seguidamente ao EBITDA, haverá a componente das depreciações, amortizações e das imparidades nos investimentos depreciáveis, ativos fixos tangíveis, amortizáveis, ativos intangíveis. Ora, quais foram as amortizações e as depreciações? Segundo aqui os nossos elementos, as depreciações e amortizações cifram-se no período, estamos a falar da demonstração dos resultados do período, em 104.325. E depois nós sabemos que tínhamos ali uma perda por imparidade em ativos fixos tangíveis de 10.000. E, portanto, transferindo isto agora para a demonstração dos resultados, amortizações, depreciações na vertente de gasto 104.325 e as imparidades nos nossos investimentos depreciáveis 10.000 euros. Agora forma-se o chamado EBIT, um resultado operacional antes do financiamento, antes dos gastos de financiamento, antes da área de financiamento e antes do imposto. E, portanto, ele é calculado a partir do EBITDA. Subtraímos, no caso concreto, os gastos das depreciações e amortizações e subtraímos, no caso concreto, as imparidades em investimentos depreciáveis e temos um EBIT de 104.250. Segue-se a área financeira entre juros obtidos e juros suportados. De acordo com o balancete que nós temos, esta empresa teve juros suportados de 22.000 euros. Então, vamos ter apenas juros suportados de 22.000 e, portanto, estes 22.000 vão agora subtrair ao EBIT de forma a obtermos o que se chama o EBT, ou o resultado contabilístico da empresa. O EBIT subtraído, no caso concreto, dos juros suportados, forma um valor de 82.250. Este é o EBT, Earnings Before Taxes, ou também denominado resultado
antes de impostos. Ora, nós sabemos ainda que, do ponto de vista de estimativa, o enunciado na nota número 8 diz-nos que esta empresa fez o cálculo do imposto estimado, chegou a uma coleta de 15.000 € e consistiu na aplicação das taxas sobre a matéria coletável, uma derrama municipal de 1.324. A derrama municipal é sempre uma taxa que pode variar entre 0 e 1,5, dependendo do município, vezes sempre o lucro tributável. A derrama municipal é sempre sobre o lucro tributável, não sobre a matéria coletável. Portanto, é o lucro tributável vezes a taxa de derrama municipal e depois um conjunto de tributações autónomas que esta empresa determinou, aplicação de taxas sobre um elenco de despesas, gastos, em conformidade com o artigo 88 do Código do IRC, e a soma destas três parcelas prefaz o chamado imposto estimado para o período de 21.124. O imposto é uma componente que vai subtrair ao EBT. Então, se fizermos o nosso resultado contabilístico ou resultado antes de impostos menos o imposto estimado para o período, temos o denominado resultado líquido do período da empresa e que foi de 61.126. Entretanto, também foram calculados aqui na folha de cálculo uma série de indicadores automáticos em conformidade aqui com os valores que colocamos. Ora, temos aqui vários resultados para esta empresa. Esta empresa tem um EBITDA de 218.575, um EBIT de 104.250, apresenta um EBT, ou resultado antes de impostos, ou também denominado resultado contabilístico, de 82.250, e depois, uma vez o imposto estimado calculado, temos um resultado líquido período de 61.126. Isto permite-nos, ao nível aqui do nosso enunciado, responder já a uma série de questões. Nós queríamos uma demonstração dos resultados, acabei de a elaborar e depois também queremos a construção do balanço da empresa. E a partir da construção destas demonstrações financeiras, segue-se uma data de pedidos muito focados na demonstração dos resultados. Agora vamos à construção do balanço da empresa. O balanço da empresa é constituído pelos seus ativos, pelo seu capital próprio, pelo passivo, a dívida. Dentro do ativo, nós temos a divisão no ativo não corrente, que é um ativo de médio e longo prazo, um horizonte temporal que vai além de 12 meses. Temos o ativo corrente, um ativo de curto prazo, o horizonte temporal vai até 12 meses. A soma do ativo não corrente com o ativo corrente forma o chamado total do ativo. No balanço, à medida que nós vamos descendo as diversas rúbricas, vai aumentando o nível de liquidez, a capacidade que um ativo tem em transformar-se em dinheiro. Expoente máximo, caixa e depósitos bancários. Temos o capital, os capitais próprios da empresa e depois temos os passivos, as dívidas, o recurso ao capital alheio. O passivo não corrente, num horizonte temporal que vai além de 12 meses, trata-se de um passivo de médio e de longo prazo, e um passivo corrente num horizonte temporal até 12 meses. Aquele conjunto de obrigações a pagar ao longo dos próximos 12 meses reúne-se no passivo corrente. O conjunto de obrigações que nós teremos de dar resposta, mas num horizonte temporal que se vai colocar para além dos próximos 12 meses, teremos o passivo não corrente.
O passivo corrente mais o passivo não corrente forma o total do passivo. E a equação fundamental do balanço determina que o total do ativo terá de ser igual ao total do capital próprio e do passivo. Então, vamos construir este balanço desta empresa. O balanço será construído através do balancete que nós aqui temos, dos elementos ativo, passivo e capital próprio. Uma vez construída a demonstração dos resultados da empresa, haverá logo um elemento comum ao balanço e à demonstração dos resultados. Trata-se do resultado líquido do período. O resultado líquido do período obtido na demonstração dos resultados vai imediatamente ligar à área do capital da empresa, do capital próprio, para resultado líquido do período. E, portanto, vamos já colocar aqui nos resultados líquidos o valor que assim foi obtido e que foi de 61.126. É o resultado líquido do período que faz imediatamente comunicação à demonstração que faz comunicação da demonstração dos resultados ao balanço. Ora, feita já esta comunicação, vamos então ter a nossa constituição do ativo não corrente. O ativo não corrente é aquele ativo de médio e longo prazo. O seu horizonte temporal vai além dos próximos 12 meses. Ora, no ativo não corrente desta empresa, nós temos logo à partida os ativos fixos tangíveis, que vão ser aqui referenciados pela diferença no balancete, entre o que nós tínhamos no débito e o que temos no crédito, ou seja, o débito é constituído pelos valores de aquisição ao custo destes ativos. Esta empresa utiliza o modelo do custo. E no crédito nós temos as depreciações acumuladas que estes ativos têm vindo a ser reconhecidos ao longo dos anos. São depreciações acumuladas de 1 milhão de euros. Portanto, a quantia escriturada é de 409.175 mil. Depois temos o mesmo para as propriedades de investimento, 45 mil, conforme o balancete. Nos ativos intangíveis, 10 mil euros. Nas participações financeiras, pelo método da equivalência patrimonial, 33 mil euros. Mais uma vez, estamos meramente a fazer aqui uma passagem dos elementos ativos para o respectivo balanço. Assim formou-se o ativo não corrente da empresa, constituído pela soma dos valores que acabamos agora de colocar em toda esta segmentação e que prefaz 497.175. Seguidamente teremos o ativo corrente, aquele ativo de curto prazo. E no ativo corrente, tudo vai começar com a existência final destas mercadorias de 150.250. 150.250. Depois, os clientes, a sua componente de ativo, ou seja, quanto teremos a receber de clientes no curto prazo, são 650 mil euros. Há aqui nos clientes também uma componente de passivo, um saldo a crédito. São adiantamentos a clientes. Os adiantamentos a clientes são elementos de passivo, porque quando nós fazemos um adiantamento a um cliente, passamos nós a ter uma obrigação perante esse cliente de lhe fornecer a respectiva mercadoria, pela qual ele já adiantou 20 mil euros. Portanto, temos aqui no débito o ativo, no crédito o respectivo passivo. Então vamos colocar no ativo 650 mil euros em clientes. Não pode haver aqui
compensação de saldos nos clientes. O que é do ativo é do ativo, o que é do passivo é do passivo. Ora, a seguir, aqui vamos ter também o Estado e outros entes públicos. O que é que temos em Estado e outros entes públicos em ativo? Não temos qualquer valor. O Estado vai passar todo vai ser considerado todo no respectivo passivo. Eu verifico que tenho nos meus fornecedores um elemento de ativo. Da mesma maneira que os fornecedores são passivo, 314 mil euros é o valor em dívida a fornecedores à data deste balancete e, portanto, reconhecido em passivo, a crédito, dívida. Nós temos nos fornecedores um elemento de ativo. Foi um adiantamento de fornecedores. E os adiantamentos de fornecedores são efetivamente considerados ativos. Quando um fornecedor, quando nós adiantamos verba a um fornecedor, estamos a fazer efetivamente um adiantamento que, do nosso ponto de vista, vai ser considerado um ativo. Nós vamos considerá-lo aqui nos outros créditos a receber este adiantamento de 15 mil. Ainda dentro dos elementos a débito, falta-nos os diferimentos de tudo o que já foi considerado. Diferimentos, ou seja, temos aqui a denominada periodização económica, com diferimentos a débito pertencentes a ativo e diferimentos a crédito pertencentes a passivo. Os diferimentos, então, para o respectivo balanço, a sua componente de ativo 10 mil, e face a isto, portanto, estão aqui ainda, nos falta o caixa e os depósitos bancários. O caixa de 149 mil, aliás, caixa equivalentes de caixa 1000, depósitos bancários 140 mil. Então temos 150 mil euros nesta componente de caixa e depósitos bancários. O somatório dos ativos correntes prefaz então um valor de 975.250. O total do ativo é dado pelo ativo corrente mais o respectivo ativo não corrente mais o respectivo ativo corrente. O total do ativo desta empresa, 1.475.425. Quanto aos capitais próprios, nos capitais próprios do balancete verificamos a nossa classe 5. O capital subscrito de 250 mil euros, os outros instrumentos de capital próprio, onde podemos ter, por exemplo, as prestações suplementares de 35 mil euros, as reservas de 80 mil, resultados transitados de 75 mil e excedentes de revalorização dos ativos fixos tangíveis e intangíveis de 31.500. Relativamente às reservas, vamos ver aqui uma nota para as reservas, para as colocarmos corretamente no balanço. As reservas são constituídas por 50 mil euros de reservas legais e 30 mil euros de outras reservas. Então, já as reservas, relativamente às reservas legais, temos 50 mil euros, conforme nas informações, e as outras reservas, 30 mil, para termos aqueles 80 mil que estão no respectivo balancete. Quanto às outras rúbricas, o nosso capital subscrito é de 250 mil euros. Temos outros instrumentos de capital próprio de 35 mil euros. Depois temos nos resultados transitados 75 mil euros. Verificamos então a retenção de lucros por parte desta empresa. Nos excedentes de revalorização, 31.500 euros. E, por fim, no nosso resultado líquido do período em concreto, 61.126.
Ora, fazendo então o respectivo somatório de toda a componente do capital próprio desta empresa, que prefaz 532.626 é o capital próprio da empresa. Quanto ao passivo, começamos pelo passivo não corrente, aquele passivo cuja exigibilidade vai para além dos próximos 12 meses. Aliás, no passivo, à medida que nós vamos descendo aqui nestes itens, vai aumentando o grau de exigibilidade. Ou seja, o tempo para pagar vai diminuindo à medida que nós vamos avançando item após item. As provisões são de 230.500, conforme está no balancete. Só para rever, no nosso balancete, temos as provisões, na conta 29, 230.500. Já sabemos que os elementos a crédito ou são do passivo, ou são as reduções que o ativo teve pela via das depreciações e das imparidades. Temos então aqui as provisões como elemento de passivo, então referenciado em 230.500. E depois temos os financiamentos obtidos. Ora, nos financiamentos obtidos, que no fundo expressa a dívida às instituições financeiras, obtenho aqui a informação que, relativamente aos financiamentos obtidos, à data de relato a 31 de dezembro do período N, 127.425 de dívida. Agora, há que reclassificar este valor e verificar o que é um passivo corrente e o que é um passivo não corrente. Ou seja, desta dívida, o que me será exigível daqui por 12 meses, passivo corrente. E o que me será exigível daqui por mais do que 12 meses, após esses primeiros 12 meses, passivo não corrente. E de acordo aqui com as informações das notas, verifica-se que o montante da conta 25, empréstimos obtidos, representa um financiamento obtido a uma instituição de crédito. E durante o próximo ano, durante os próximos 12 meses, vamos pagar 28.425. Portanto, esta é a parcela considerada de curto prazo, corrente. Nos próximos 12 meses, deste total de dívida de 127.425, de acordo com o serviço da dívida, pagaremos 28.425. Então, a diferença é considerado não corrente. Então, a diferença são 99.000 que serão pagos daqui por mais do que 12 meses. A exigibilidade no horizonte temporal vai ocorrer daqui por mais de 12 meses e já nos próximos 12 meses é considerado corrente. Então, temos financiamentos obtidos já para os próximos 12 meses a pagar à banca num total de 28.425, conforme as informações que obtivemos. Então, relativamente ao nosso passivo não corrente, vai abarcar o somatório dos valores agora referenciados e prefaz um total de 329.500. E continuaremos então no nosso passivo corrente, com os fornecedores. Os fornecedores na conta 22, a dívida a fornecedores é de 314.000 euros à data de relato. Estes 314.000 euros vão ser pagos, exigíveis, já nos próximos 30, 60, 90 dias, vai depender da negociação que temos com os nossos fornecedores, portanto terá de ser o passivo corrente. Mas também temos adiantamentos de clientes, que é uma vertente de passivo. E temos 20.000 euros em clientes. O crédito é um elemento de passivo, são adiantamentos de clientes de 20.000 euros. Temos o Estado e outros entes públicos, dívida ao fisco. E a dívida ao Estado está a crédito, é de 87.624. Serão os impostos
nomeadamente os impostos apurados em dezembro e cujo pagamento só vai ser realizado normalmente em janeiro. IRS retido na fonte aos trabalhadores, segurança social, também a parte da empresa e a parte dos trabalhadores, que vai ser paga do dia 10 ao dia 20 de janeiro, ou seja, no mês seguinte a dezembro. E depois também podemos ter IVA a pagar, eventualmente. Vamos poder ter aqui também, obviamente, o imposto estimado a nível do IRC, que será pago no próximo ano. E falta-nos as outras dívidas a pagar, a componente de passivo de outras contas a receber e a pagar 145 mil euros, 145 mil euros, e os diferimentos na sua componente de passivo. E os diferimentos na componente de passivo temos 15.250. Ora, 15.250. Temos assim construído todo o passivo corrente desta empresa, formado pela soma dos elementos agora identificados como passivo não corrente de 610.299. O total do passivo é formado pelo total do passivo não corrente mais o passivo corrente da empresa. Foram 939.799. E o total do capital próprio mais o passivo. O capital próprio, que nós tínhamos já chegado a 532.626, mais o total do passivo, forma então 1.472.425. Verifica-se a equação fundamental do balanço. O total do ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. Portanto, equação fundamental do balanço verificada. Então, no nosso caso prático, acabamos de resolver a questão número 1 e a questão número 2. Relativamente à questão número 1 e questão número 2, tanto a demonstração dos resultados como o balanço serão seguidamente apresentadas, conforme cópia aqui do documento em Excel que acabamos agora de elaborar. E depois, relativamente também à informação empresarial simplificada, temos a informação empresarial simplificada desta empresa, a IES, muito concretamente no seu anexo a tal demonstração dos resultados, que faz parte do quadro 03 do anexo A, e o balanço, que faz parte do quadro 04 do anexo A, também referenciado aqui na respectiva IES. Temos aqui outros documentos, outros anexos da IES, nomeadamente o anexo P, que é o mapa recapitulativo de fornecedores, a lista dos fornecedores cujo nível de faturação ultrapassou os 25 mil euros, e o anexo L, que é uma declaração anual do IVA, que também está aqui preenchida relativamente a estes anexos que fazem parte da IES. Vamos então agora ver todas as questões do exercício e dar uma resposta final. Ora, quais são os vários resultados contabilísticos que podemos encontrar na demonstração dos resultados? Queremos que refira a margem bruta desta empresa. Mais uma vez, qual foi o EBITDA, que se retira rapidamente da demonstração dos resultados. O EBIT, o EBT, ou seja, os tais resultados contabilísticos que nós apuramos a partir da demonstração dos resultados. O imposto estimado para o período, o resultado líquido do período, um resultado operacional denominado por Net Operating Profit After Taxes, ele denomina-se pelo NOPAT, é um resultado que não vem na demonstração dos resultados, mas é um resultado extremamente importante para efeitos, por exemplo, de análise económica ou financeira. É também um resultado contabilístico
que nós já vamos ver como é que se calcula a partir da demonstração dos resultados, qual vai ser o IRC a pagar por esta empresa, qual a sua taxa efetiva de imposto e já fizemos o preenchimento de um conjunto de anexos da IES. Então, para finalizar, os vários resultados da empresa. Efetivamente, os diversos resultados contabilísticos. A análise da demonstração dos resultados permite verificar como evoluem os diferentes tipos de resultados até ser alcançado o resultado líquido do período. Pela ordem estabelecida na demonstração dos resultados por naturezas, nós tivemos em primeiro lugar o denominado EBITDA. O EBITDA corresponde à diferença entre os rendimentos e os gastos antes de serem deduzidos os gastos das depreciações, de financiamento, de juros e impostos. Depois tivemos o EBIT, o resultado operacional antes dos gastos de financiamento e impostos. Ele é determinado após o EBITDA, tendo em consideração o efeito dos gastos líquidos de depreciação e de amortização, que correspondem ao registro contabilístico da estimativa da perda de valor dos ativos não correntes das empresas que ocorre principalmente através do seu uso. Depreciações para ativos fixos tangíveis, amortizações para ativos intangíveis. Seguidamente, na demonstração dos resultados, temos o EBT, que é o resultado antes de impostos. O resultado antes de impostos considera os efeitos resultantes dos gastos de financiamento. Engloba assim todos os rendimentos e gastos das empresas, com exceção do imposto sobre o rendimento do período. E por fim, na demonstração dos resultados, o resultado líquido do período é determinado após o tal EBT, resultado antes de impostos, considerando a dedução do imposto sobre o rendimento do período. Podemos, na empresa, fazer a passagem do EBITDA ao NOPAT, o denominado Net Operating Profit After Taxes, ou seja, é um resultado operacional líquido de imposto. Este é um resultado muito importante para os analistas. A partir deste resultado, nós determinamos vários indicadores extremamente importantes. É que o conceito genuíno de lucro operacional é o resultado oriundo exclusivamente das operações, ou seja, das decisões relativas a ativos, calculado antes dos gastos financeiros, juros das dívidas e dos outros gastos classificados como de natureza não operacional. O resultado operacional resulta da diferença entre todos os rendimentos e todos os gastos, com exceção dos de financiamento e os impostos, denominado o tal EBIT. O lucro operacional de uma empresa representa a capacidade da empresa gerar resultados a partir das suas operações normais. O potencial de gerar riqueza no decurso das características próprias do negócio, independentemente das fontes de financiamento. A forma como a empresa é financiada não altera o lucro operacional, uma vez que as despesas financeiras têm a sua origem em decisões sobre passivos, a denominada dívida onerosa, e não em relação a ativos, devendo ser deduzidas após a sua mensuração. O NOPAT, o Net Operating Profit After Taxes, trata-se de um lucro operacional ajustado líquido do imposto. Importa referir que este resultado operacional ajustado corresponde a duas expressões muito utilizadas. Há autores que o denominam por NOPAT, outros o NOPLAT, que no fundo é o Net Operating Profit Less Adjusted Taxes. A fórmula de cálculo do NOPAT é a seguinte. O NOPAT é o resultado operacional, é o EBIT, mas considerando aqui no EBIT a denominada alíquota tributária, em que o T corresponde à taxa de IRC. O NOPAT permite medir de forma mais rigorosa a lucratividade de uma empresa em comparação com o EBIT e o próprio EBITDA. Dependendo do tipo de análise, o NOPAT consegue ser mais eficiente porque a sua determinação considera-se um resultado operacional deduzido à alíquota tributária, o que em países com elevada carga tributária sobre os lucros da empresa é materialmente relevante.
O NOPAT é usado pelos analistas na determinação de diversos indicadores. Por exemplo, utilizamos o NOPAT para a determinação do fluxo de caixa livre para a empresa, o denominado Free Cash Flow to Firm, muito utilizado em avaliação de empresas através da metodologia dos fluxos de caixa descontados. Por exemplo, para determinar o valor económico agregado, o denominado lucro residual, o EVA. A rendibilidade do capital investido, por exemplo, também são exemplos de indicadores que usam este NOPAT, que é calculado pelo EBIT, considerando ali a alíquota tributária. Portanto, será um resultado operacional líquido do imposto. Para responder às nossas questões e para finalizar o nosso exercício, a partir da demonstração dos resultados, vamos voltar à demonstração dos resultados. A margem bruta da empresa são as vendas menos o custo das mercadorias. Eventualmente, quando uma empresa constitui no seu volume de negócios prestação de serviços, consideramos a margem bruta as vendas e as prestações de serviços deduzidas do custo das mercadorias e dos fornecimentos e serviços externos. Então temos a margem bruta considerando apenas as vendas deduzidas do custo das mercadorias, 1.149.500, e uma margem bruta que considera o volume de negócios global da empresa, e aqui, uma vez que no volume de negócios estão contemplados prestações de serviços e venda de mercadorias, vamos subtrair o custo das mercadorias e os fornecimentos e serviços. E temos 949.525. Quanto ao EBITDA, determinou-se este resultado operacional antes das depreciações e amortizações, antes de contemplarmos impostos e antes dos juros, de 218.575. O EBIT, ou seja, um resultado antes dos juros e do imposto, 140.250. O EBT, um resultado antes do imposto, 82.250. E temos assim os vários resultados contabilísticos da empresa. Depois, sabemos que o imposto, ele teve a componente da coleta, da derrama municipal, das tributações autónomas. Ora, o imposto estimado foi de 21.124. Logo, o resultado líquido do período é o resultado antes de impostos, menos o imposto estimado, ou seja, 61.126. Mas este não é o valor que a empresa vai pagar de IRC, porque ao longo do ano, pela via de pagamentos por conta, esta empresa já fez antecipações. E quando entregar a sua declaração modelo 22, o valor realmente a pagar será o valor que figura na demonstração dos resultados menos o montante dos pagamentos por conta. E no enunciado, nós temos a informação que esta empresa já fez pagamentos por conta de 6.000 euros. Então, quando entregar a sua declaração modelo 22, quando calcular a autoliquidação, no quadro 10 da declaração modelo 22, os pagamentos por conta serão considerados e deduzidos e haverá ainda a pagar 15.124. Ou seja, o IRC a pagar é diferente do imposto estimado, porque ao longo do ano, pela via das retenções na fonte, pela via dos pagamentos por conta, a empresa já fez antecipações por conta do imposto. Quanto à determinação da taxa efetiva de IRC, dividimos o imposto, que consta da demonstração dos resultados, dividimos o imposto pelo resultado antes de impostos. E dividindo o imposto pelo resultado antes de impostos, ou seja, vamos ter um valor de uma taxa efetiva de 25,68. Para calcular o NOPAT da empresa, ou seja, o resultado operacional
líquido do imposto, vamos ao EBIT considerar a alíquota tributária da empresa. Ao EBIT vamos considerar vezes 1 menos a taxa do imposto. E se ao EBIT for considerada a alíquota tributária, restará um resultado operacional líquido de imposto de 77.478. Para efeitos de apuramento do IRC da empresa, o nosso ponto de partida, a partir de agora, nos próximos exercícios, será o resultado antes de impostos. Ou seja, para efeitos de correções fiscais, a nossa demonstração dos resultados, ela vai nos dar uma série de resultados de âmbito contabilístico, como eu acabei agora de mencionar. Relativamente às correções fiscais, o nosso ponto de partida será o resultado antes de impostos da empresa, e esse resultado antes de impostos vai ser objeto de uma série de correções fiscais para depois determinarmos qual o imposto estimado para o período. Isso será o objeto dos próximos casos práticos. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula e até à próxima.